Espírita, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no meio de nós e invada os nossos lares e os nossos corações. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. João, o evangelista. João apresenta nessa citação um conceito justo, mas não quer dizer que aquele que faz o mal, ele é desprezado por Deus. Deus, que é bom e misericordioso, ele nos ama a todos e ele quer que todos nós evoluamos, que todos nós modifiquemos a nossa maneira de agir, as nossas ações, em que nós estamos agindo de forma errada e quer que nós melhoremos as nossas condições de vida através do bom comportamento, através do cumprimento das leis de Deus. O nosso Mestre Jesus, ele via o pecador como um enfermo, alguém que necessitava de amparo, de apoio, de ajuda. Dentro da sua doutrina, que foi uma doutrina só de amor, uma doutrina de ensinamentos bons e que fazia que nós saíssemos de dentro de nós mesmos e fizéssemos uma reflexão das coisas erradas em que nós estávamos fazendo, porque ele não apontava o pecador, ele apenas
fazia com que o pecador enxergasse o mal que estava fazendo, não só à sociedade, mas como a si mesmo. Ele queria que nós nos curássemos. Então, quando Natanael, o paralítico, veio trazido por seus amigos até Jesus, Natanael queria ser curado daquele mal físico que lhe impedia de andar, de prosseguir a sua vida naquilo que ele gostaria de fazer. Mas Jesus, o fitando, o curou, mas sabia o que realmente Natanael queria, porque ele foi curado do mal físico, mas ele não foi curado do mal moral em que ele tinha dentro dele mesmo. E ele disse a Natanael: vais e não peques mais. Ele quis dizer com isso que Natanael prosseguisse sua vida sem cometer novos delitos, novos erros do passado. Mas Natanael, assim que se viu curado da sua paralisia, ele foi cometer atos indevidos em que veio prejudicar a sua moral. Mas a adúltera, aquela mulher equivocada, quando foi trazida à praça pública pelos seus acusadores para que fosse apedrejada publicamente, Jesus então fez aquela insigne pergunta: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Mas não houve uma pedra sequer a ser atirada, porque todos ali continham pecados e foram aos poucos saindo um a um, deixando apenas a mulher e Jesus. E Jesus disse: mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Jesus reconhece nela alguém que realmente iria ser curada moralmente. E isso se sucedeu, porque quando ela saiu dali da presença do Mestre, ela prosseguiu a sua vida cometendo bons atos, ajudando as pessoas. E isso modificou-se interiormente, fazendo da sua vida um ato de amor. E isso era o que Jesus queria de nós, era essa a proposta dessa mudança interior. E é para isso que nós estamos aqui de novo neste planeta, reencarnado, para darmos o melhor de nós, para reconhecer que ainda somos pecadores, que ainda cometemos muitos delitos, mas esses delitos através até de pensamentos, porque pensamos talvez mal, queremos o mal de alguém, ou fazemos uma reflexão de que nós precisamos mudar algo que incomoda a nós mesmos ou alguém, o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Por que será então que nós cometemos esses pecados, ou alguns pecados? Será que é por ignorância? É por rebeldia? Será que é por causa de... será que é porque nós não temos o conhecimento do que possa ocorrer, quais são as consequências dos nossos atos? Então, por isso que precisamos fazer essa reflexão sobre a forma que estamos vivendo. Jesus, todas as vezes que ele dizia a alguém, vai, não peques mais, ele estava querendo mostrar que a pessoa desse continuidade em sua vida sem errar de novo, porque é o que ele esperava de nós. Ele queria a nossa mudança, nossa modificação interior. Embora ele reconhecesse que nós
estávamos agindo errado, que nós tínhamos pecado, porque nós todos assim os temos. E ele queria a nossa felicidade, nosso bem-estar. Ele veio para nos salvar, mas não é a salvação da cruz, mas é a salvação através dos seus ensinamentos, ensinamentos de amor, de caridade, para que nós deixemos o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a nossa forma exclusivista de achar que somos melhor do que o outro e que na realidade somos todos irmãos. E ele queria, através desse acolhimento em que nos proporcionava, fazer com que nós fôssemos diferentes, que nós fôssemos melhores. A salvação é essa, a salvação de sairmos daquele estado anterior para um estado melhor, para que possamos avançar, para que possamos crescer espiritualmente. No livro Cartas e Crônicas, do irmão X, que é Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, que chama A Petição de Jesus, diz o seguinte: e Jesus, retido por deveres constrangedores, junto da multidão, em Cafarnaum, falou a Simão, num gesto de bênção: vai, Pedro, peço-te, vai à casa de Jeremias, o curtidor, para ajudar. Sara, a filha dele, prostrada no leito, tem a cabeça conturbada e o corpo abatido. Vai sem delonga, ora ao lado dela, e o pai, a quem rogamos apoio, socorrerá a doente por tuas mãos. Na manhã ensolarada, pôs-se o discípulo em marcha, entusiasmado e sorridente, com a perspectiva de servir. À tarde, quando o sol cedia as últimas posições à sombra noturna, vinha de retorno, enunciando inquietação e pesar no rosto áspero. Ah, Senhor, disse ao mestre, que lhe escutava os apontamentos, todo esforço baldado, tudo em vão. Como assim? E o apóstolo explicou amargamente qual se fora em um odre de fel a derramar-se. A casa de Jeremias é um antro de perdição, antes fosse um pasto selvagem. O abastado curtidor é um homem que ajuntou dinheiro a fim de corromper-se. De entrada, dê com ele, bebericando vinho no paiol, a cuja porta bati, na esperança de obter informações para demandar o recinto doméstico. Não parecia um patriarca, e sim um gozador desavergonhado. Sentava-se na palha de trigo e de momento a momento colava os lábios ao gargalo de pesada botelha, desferindo gargalhadas ao pé de serva bonita e jovem, que se refestelava no chão, positivamente embriagada. Ao receber-me, começou perguntando quantos piolhos trago à cabeça e acabou mandando-me ao primogênito. Saí à procura de Zoar, o filho mais idoso, e o achei enfurecido no jogo de dados em que perdia largas somas para conhecido traficante de Jope. Acolheu-me aos berros, explicando que a sorte da irmã não lhe despertava o menor interesse. Por fim, expulsou-me aos coices, dando a ideia de uma besta fera solta no campo. Afastava-me apressado quando esbarrei com a dona da casa. Dei-lhe a razão de minha presença, contudo, antes de atender-me, passou a espancar a esquelética menina, alegando que a criança lhe havia surrupiado um figo, enquanto a pequena chorosa tentava esclarecer que a fruta havia sido devorada por galos de estimação. Somente após ensanguentar a vítima,
resolveu a megera designar o aposento em que poderia avistar-me com a filha enferma. Ante o olhar melancólico do ouvinte, o discípulo prosseguiu. A dificuldade, porém, não ficou nisso. Visivelmente transtornada por bagatela, a velha sovina errou na indicação, pois entrei numa alcova estreita, onde fui defrontado por Josué, o filho mais moço do curtidor, que mergulhava a mão no cofre de joias. Desagradavelmente surpreendido, fez-se amarelo de raiva, acreditando, de certo, que eu não passava de alguém a serviço da família, a fim de espionar-lhe os movimentos. Quando ergueu o braço para esmurrar-me, supliquei considerasse a minha situação de visitante em missão de paz e socorro fraterno. Embora contrafeito, conduzindo-me ao quarto da irmã, mestre, que tremenda desilusão! Não duvido de que se trata de uma doente, mas logo que me viu, a estranha criatura se tornou inconveniente, articulando gestos indecorosos e pronunciando frases indignas. Não aguentei mais, fugi, horrorizado, e regressei pelo mesmo caminho. Senhor, não fui acaso bastante claro? Porque o mestre, observando que o amigo sublime se resguardava, triste e silencioso, volveu Simão após complicado intervalo. Porventura, não terei procurado cumprir-te honestamente os desejos? Seria justo, mestre, pronunciar o nome de Deus ali, entre vícios e deboche, avareza e obscenidade? Jesus, porém, depois de fitar longamente o céu, a inflamar-se de lumes distantes, fixou o companheiro o olhar profundamente lúcido e exclamou com serenidade: Pedro, conheço Jeremias, a esposa e os filhos há muito tempo. Quando te incumbi de ir ao encontro deles, apenas te pedi para auxiliar. Pois é, o Mestre Jesus, quando deu essa tarefa a Pedro, ele conhecia a família de Jeremias, mas ele pediu a Pedro que ajudasse. E, inclusive, ele também afirmou e comunicou a Simão Pedro que Deus iria ajudar, agir através das suas mãos, através dele. Por isso, todas as vezes que a nós for confiada uma tarefa por Jesus, nós devemos buscar cumprir o nosso dever, sem olhar para os lados, sem olhar os defeitos, os erros de qualquer que seja a pessoa. Devemos cumprir a tarefa, fazer o nosso dever, fazer o bem, a caridade. E Amélia Rodrigues, nas Primícias do Reino, psicografia de Divaldo, ela nos diz o seguinte: detenhamo-nos por instantes no imperativo da frase, vai. Com esse comando, o mestre assegurou a reabilitação e o perdão através do processo de resgate e renovação. Instigou a dinâmica de mudança de hábitos com a valorização da vida em cada fato e circunstância. Portanto, nós devemos seguir a determinação do mestre a nos dizer: vai e não peques mais. Vai, faça de você alguém, uma pessoa diferente, buscando na modificação interior, na modificação dos atos, da forma de ser, onde agia erradamente, agir agora com acerto, na tentativa de sermos melhores do que o que somos hoje, para que realizemos
o serviço a contento de Jesus, porque Ele nos quer ver felizes, Ele nos quer ver modificados e seguindo em frente, realizando o trabalho do bem. Que Jesus nos ampare, nos proteja e fique conosco, sempre, sempre a nos ajudar, a nos intuir a sermos bons. Muita paz para todos.